Por isso, irmãos, que Mateus, lá no capítulo 27, versículo 12, diz assim: se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente olha a iniquidade tomando de conta do país e muitos esfriando o amor que tem para com Deus. Mas o Senhor chamou uma geração diferente, eleita, linda, toda vestida de fidelidade, e que vai toda se transvestir ainda mais no seu interior de fidelidade e da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque não basta só a camisa fidelidade. Nós temos que ter um interior diferente do sepulcro caiado, mas cheio da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o verbo vivo descido do céu. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. É um texto lindo, maravilhoso, que nós bem conhecemos. Ele diz assim, no princípio, capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Versículo 5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para este mundo, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Versículo 8: não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Jovem, você não é a luz, mas você foi eleito para testificar dessa luz. E sabe, é tão fácil testificar dela, porque na hora que nós andamos com Jesus, na hora que Jesus anda conosco, Ele que é a luz, a estrela, a resplandecente estrela da manhã, o sol maravilhoso de Jerusalém, da Nova Jerusalém, Ele que resplandece em nós a sua glória, e é impossível que as pessoas do mundo não vejam. Quando você resplandece, a luz que não é sua, é de Jesus, resplandece a glória de Deus. É por isso que nosso Jesus, o verbo vivo descido do céu, olha só, irmãos, Ele estava lá no início, criando todas as coisas. E o versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá. Se a gente abrir lá em Gênesis, no capítulo 1, começa a dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Estava vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava lá, e Ele disse assim no versículo 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Vocês viram onde é que Jesus está? Quando Deus abriu a sua boca e disse: haja luz, a expressão do Filho de Deus estava na palavra. Glória a Deus. Deus, Filho, estava na palavra. Ele estava lá. É por isso que João fala com muita propriedade que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cada um de nós. Glória a Deus. No princípio era o verbo é a palavra de Deus, a escritura, a palavra. Ele estava lá. Sem Ele nada do que foi feito se ia se fazer. Foi quando
e houve luz, só houve porque Ele verbalizou, só houve porque Ele expressou a forma do seu Filho Jesus Cristo e criou todas as coisas. Ele estava lá, a palavra de Deus estava lá, e ela está nessa noite também alcançando corações, transformando corações, fazendo com que cada um veja a necessidade que nós temos dessa palavra em nosso coração, a necessidade que nós temos de conhecer e amar o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 3 é muito claro: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que era aparente. A palavra de Deus estava lá, louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas, no meio das águas ela subsiste. Salmo 33, versículo 6 a 9 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos dos tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. A palavra de Deus estava lá, e essa palavra é o próprio Jesus. Jesus está nessa noite aqui conosco. Ele é a palavra de Deus, Ele é a Sagrada Escritura, é Ele que entra no teu coração. É por isso que quando tu lê a palavra, não é qualquer livro. Quando tu lê Jesus falando contigo, o Espírito Santo te constrange, e você vê que é poderosa essa palavra para transformar qualquer pessoa. Glória a Deus. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. É por isso que essa palavra, essa escritura, ela nunca foi destruída. Muitos já tentaram, queimaram na praça, fizeram tudo que vocês imaginarem, mas os santos homens de Deus se apaixonaram por essa palavra, e eles engoliam, eles ficaram cada um com um papelzinho, e levavam para lá, escondia, e eram açoitados, eram destruídos, eram mortos por causa dessa palavra. Mas era essa palavra que os santificava, era essa palavra que os edificava, era essa palavra que fazia com que eles olhassem os seus filhos sendo comidos pelos leões, e eles não negavam, porque eles tinham confiança nessa palavra. Glória a Deus. Eram torturados e não desistiam de Deus através da sua palavra, das Sagradas Escrituras. E nós estamos nos tempos contemporâneos ignorando essa palavra, deixando na prateleira sem meditar nela. É um pecado. Não estamos expressando fidelidade quando não lemos e amamos a palavra do Senhor, porque ela é o próprio Deus. Glória a Deus. Ame as Escrituras Sagradas, ame a Jesus. Apocalipse 6 e 9: e havendo aberto o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quantos não foram mortos por causa dessa palavra? E essa palavra foi suficiente para dar fidelidade para eles. Aleluia. Essa palavra foi suficiente para que eles amassem ao ponto de não negar a Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele leva ao ser humano, a você jovem, não negar a Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus chama. Se você negar Jesus, você não vai morar com Ele para toda a eternidade. Porque Ele nos deixou uma promessa muito maravilhosa. Não se turbe o vosso coração. Crede também em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for preparar um lugar, eu queria que você estivesse lá comigo. Ele colocou essa esperança no nosso coração, e Ele tem zelado por essa esperança, para que nós realmente cheguemos à estatura de varão perfeito, conhecendo o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a sua palavra, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Romanos 8 e 28. Também no Deuteronômio capítulo 2, versículo 9, não diz que mais, como está escrito: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. É o que Deus tem preparado
para todos aqueles que o amam. Você ama Jesus? Aleluia. Ama a sua palavra? Não se Glória. preocupe não. Ninguém nessa terra, nem mais rico que você imaginar, ele já nunca viu nada do que você vai ver com o Senhor. Aleluia. Glória. Ele nunca escutou, o pensamento dele nunca chegou àquilo que Deus tem reservado para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a luz do mundo, a luz que dissipa as trevas. Glória a Deus. Nós estamos finalizando, mas é importante a gente falar e relembrar de que a luz é Jesus.